Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pelo teu grande amor. Te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado, Senhor, pela saúde. Eu te louvo de fato pela saúde, Senhor. Tu és a minha testemunha fiel, meu sustentador. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, porque não preciso, Senhor, de tratamento. Ó, eu te louvo, Senhor, porque não preciso de medicamento. Eu te louvo, Senhor, porque tenho vivido, Senhor, uma vida com qualidade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Dá-me mais gratidão. Abençoa os meus irmãos que estão enfermos, dá saúde, cura. Tu és o mesmo, tu tens o poder de sarar. Tu és o médico por excelência, tu pode operar. Opera milagres, opera maravilhas, dá vitória à tua igreja e nos ensina a te servir com mais amor, com mais temor, com mais fervor. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo é contribuir com a Igreja do Senhor e também levar a palavra aos nossos amigos, através da emissora, através das redes sociais. Nós temos contribuído com os que têm prazer em ouvir a palavra de Deus. E o nosso texto hoje, Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 32. Um texto um pouco longo, mas é para falar de Jesus. Vale a pena. Agora, só que Jesus tendo a primeira terrível experiência. Jesus expulso de Nazaré. Você já foi expulso de algum lugar? Você já experimentou como é ruim ser expulso? Eu fui expulso do cursinho. Na época do cursinho, eu fui expulso, porque o professor de história estava dizendo que Paulo, apóstolo, ele falando do cristianismo e tal, o apóstolo Paulo tinha caído do cavalo, aí olhou para o céu e viu uma cruz, com este sinal vencerás. E era, ou o professor era mal formado, porque mal informado ele era, ou o professor era mal formado, ou o professor estava confuso. Porque essa é a história do Constantino, quando inventou de criar a Igreja Imperial, a Igreja Católica Apostólica. Foi o Constantino que inventou essa história da cruz no céu. In hoc insigne hoc vinces. Se não me falha a memória, é assim a frase lá. E eu, crente, né? Eu, crente, novo na fé, cheio de fervor, eu disse, professor, lamento, mas não é essa. O Paulo caiu, foi sem ver nada. Quando o Paulo caiu, ele não viu nada, professor. O texto bíblico diz que ele caiu e foi guiado pelos outros. Ixi, me rendeu uma expulsão. E é ruim ser expulso. Agora imagina Jesus ser expulso. A leitura. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui, na tua pátria, tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Bendito Senhor, Pai querido, que estás nos céus, nós te louvamos. Nós bendizemos a ti, Senhor, e suplicamos o teu amor, o teu favor, a tua graça, a tua proteção. Abençoa os nossos ouvintes, recompensa os nossos ajudadores, dá graça, Senhor, aos nossos amigos que estão ouvindo a tua palavra. Deus Santo, bondoso, Pai querido, Senhor da glória, continua conosco, abençoando a tua igreja. Crianças, jovens e adultos, os teus ministros, Pai, abençoa cada um. Os que estão enfermos, dá saúde, tu pode repreender toda a enfermidade. Os que estão tristes, ó Deus, alegra. Deus bendito, os que estão inseguros, dá segurança, fala com eles, opera em suas vidas, em seus corações, fazendo, Senhor, com que eles possam sentir a tua presença e o poder da tua santa mão. Deus fiel, Deus bondoso, Deus poderoso, ouve a nossa petição. Em o maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu contei rapidinho a minha experiência quando eu fui expulso do cursinho e, sem agressão, não desfiz do professor, não. Simplesmente disse que não era, o que ele estava dizendo não era o que estava escrito. O que estava escrito, eu me lembro bem que eu ainda disse, quem ensinou o senhor ensinou errado. Aí o professor saiu calado, ele não disse nada. Saiu calado, foi na diretoria, comunicou, e eu fui chamado ali e fui expulso da aula. Fui expulso. Não foi uma suspensão, eu fui expulso. Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia, já tinha sido batizado, já tinha feito alguns milagres, já tinha trabalhado na Judéia, já tinha
se mostrado como Filho de Deus. Já tinha se manifestado, se revelado como Filho de Deus, apesar de estar no começo do seu ministério. Aí ele foi para Galiléia, dirigido pelo Espírito Santo. E, como ele era ativo, participava da sinagoga, participava dos trabalhos, a sua fama se espalhou. E ensinava nas sinagogas. E por todos era admirado. Louvado aqui é admirado. Neste tempo, ninguém conhecia ele como Cristo. Neste tempo, ele era simplesmente Jesus, o filho de José. O título Cristo vem depois. Aqui ele era simplesmente o filho de José, para a maioria. Mas diz que por todos era louvado, ou, leia-se, por todos era admirado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Ele congregava, ele tinha costume de estar presente, segundo o seu costume. E levantou-se para ler. O oficial, o ajudador, que era um negócio muito bem organizado, o oficial, ministro ajudante, lhe deu o livro. Lhe entregou o livro. O versículo 17 diz: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, ele tinha prática. Quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Esses textos os rabinos não liam. Esses textos os rabinos não se atreviam a ler. Os mestres tinham grande dificuldade em ler esses textos, porque eles entendiam perfeitamente que esses textos diriam respeito, ou diziam respeito ao Messias, e só o Messias deveria ler. Aí Jesus levantou-se para ler, recebeu o livro e começou a leitura. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Aqui Cristo, me enviou como Cristo, me ungiu. Aqui já entra, me ungiu. Cristo significa ungido. Me ungiu para evangelizar os pobres ou humildes. Enviou-me a curar os quebrantados de coração ou tristes, a pregoar liberdade aos cativos, qualquer tipo de prisão, a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, quebrar as cadeias e anunciar o tempo da salvação. A anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da visitação. Fechou o livro e deu de volta ao ministro. O versículo 20 explica o 17. No 17 não diz que o ministro leu o livro, diz que foi dado. Mas no versículo 20 diz: tornou a dar ao ministro. Tornou a dar porque recebeu do ministro. Meus irmãos, eu tenho esta minha mania salutar de ensinar a palavra, porque tem tanta gente pregando, mas tem tanta pregação desajustada, porque falta compreensão, falta entendimento, falta domínio da letra. Porque o Espírito ninguém domina. O Espírito de Deus é quem deve dominar a gente.
mas a letra nós podemos aprender sim. Então, o versículo 20 diz que tornando a dar ao ministro, assentou-se e veja a repercussão, haja admiração. Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam postos, fitos nele. O que está acontecendo? Como é que ele leu isso aqui? Como é que ele leu esse texto? Será que estamos diante do Cristo? Será que estamos diante do Messias? E se estamos diante do Messias, temos, quem sabe, a oportunidade de nos livrar do Herodes. Aí começaram a ver errado. O Messias não viria como vieram os imperadores. Fechou o livro, tornou a entregar ao ministro e todo mundo olhou para ele. Então ele começou a dizer, e agora dúvida zero, ele realmente se vê como o Messias. Começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu, hoje aconteceu. Hoje se cumpriu esta escritura. Ela estava aqui me esperando. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho. Eu já conhecia, mas não esperava isto. Todos davam testemunho. Todos se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Aí vem a pergunta, mas a gente conhece o pai dele. Como é que ele não é o filho de José? Ele não é o filho do José? E ele não questionou, continuou, sem dúvidas. Me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria o que ouvimos dizer que foi feito em Cafarnaum. Ele já tinha independência no seu trabalho. Nazaré não era uma cidade marítima e Cafarnaum era uma cidade marítima. Então ele estava na cidade para dali, através do mar da Galileia, se movimentar em todas as direções. Aí o Senhor Jesus diz, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em casa, na sua pátria. É um profeta, nasceu aqui, trabalha aqui, é daqui. Não existe muita atração. Em verdade, vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando houve a seca de 3 anos e meio. E a nenhuma daquelas viúvas Deus enviou Elias. Deus enviou Elias para Serepta, uma viúva lá de Sidom. Uma viúva de Sidom, a Serepta. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. E nenhum leproso israelita foi curado por Eliseu. Nenhum leproso israelita. Só aconteceu com Naamã, o sírio. Aí
O ambiente já estava dividido, estava confuso, e diz que todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. O judeu, assim como eu e você, todos nós somos muito possessivos em relação aos nossos valores. Aí Jesus dá 2 exemplos desagradáveis para seu auditório, para sua audiência naquele dia, para seus ouvintes na sinagoga. Jesus fala de Serepta, uma viúva de Sidom, que Deus usou para dar suporte a Elias. E Jesus fala de Naamã, um sírio, que Deus beneficiou com a cura da lepra nos dias de Eliseu. E a sinagoga, ele começa bem e termina mal. Leu uma palavra que a gente não esperava, começou a falar sobre coisas que não nos interessam. Eu quero saber de Ciro, eu quero saber de Sidônios, eu não quero saber de Círios nem de Sidônios. Aí houve uma divisão nítida do auditório. A assembleia ficou confusa, se encheram de ira. Você sai de Nazaré, vai para Cafarnaum. Agora volta para cá para falar de Círios, e para falar de Sidônios. Aí se encheram de ira, se levantaram e expulsaram Jesus da cidade. E ainda quiseram jogá-lo do penhasco. Ele fugiu. Ele saiu, passou por eles ali e foi embora. Desceu a Cafarnaum e ensinava nos sábados. Ele continuou fazendo o trabalho dele, ou seja, a rejeição sofrida por Jesus, logo no começo do seu ministério, não o impediu de fazer a obra de Deus. Não o desmotivou a cumprir a missão recebida. Que Deus abençoe os meus irmãos e que possamos seguir o exemplo de Jesus, não abrindo mão da oportunidade que Deus nos deu. O último versículo diz: admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra tinha autoridade. Apesar de todos os problemas, Jesus continuou sendo mestre da palavra. A unção estava nos seus lábios. A palavra estava no seu coração e na sua boca. E ele ensinou até o fim. Que Deus abençoe e guarde você, sua vida. Você já tem uma definição qual é a sua função no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, peça graça e vá em frente. Eu pedi graça e fui em frente. Estou aqui. Vou fazer 73, servindo a Deus, não fui expulso, saí livre, não voltarei nunca mais, porque eu não sou de voltar nunca. Saí da casa da minha família com 16 anos, ia completar 17. E nunca mais voltei, a não ser em 3 situações, por necessidade, por doença e morte. Não volto, eu só avanço. Deus abençoe vocês. Deus abençoe nossos ouvintes, nossos irmãos. E não voltem atrás, ande para frente, sigam a Cristo, faça a obra de Deus. Não tenham medo.
busque a graça, o fervor tira o temor. Vamos fazer a nossa intercessão pela igreja. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, Pai, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu profundo amor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Eu te louvo, Senhor, pela tua igreja. Eu te louvo, Senhor, pelos meus queridos irmãos. Eu te louvo pelas denominações que formam a tua igreja. Eu te louvo, Senhor, pela minha participação. Ó Deus bendito e fiel, Pai bondoso, Pai santo, querido Senhor, continua conosco, nos abençoando, nos guardando, nos encorajando, nos conduzindo, nos guiando, direcionando. Agora, Senhor, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos cada vida. Tu conhece os nossos intercessores que estão sempre orando por nós. Tu conhece os nossos ajudadores do passado. Tu conhece os nossos ajudadores do presente. E se tu tens, ó Deus, o propósito que nós continuemos, tu conheces os nossos ajudadores do futuro. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, abençoa este memorial. Cada nome, cada servo, cada serva tua, cada ministro teu. Deus fiel, ouve dos céus a nossa petição. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.